Mas eu quero falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria só fazer mais uma oração bem rapidinho, por favor, se fechasse seus olhos. Pai, obrigada por este tempo, Pai. Obrigada porque estamos aqui e o Senhor tem falado conosco de maneira tão intensa, tão profunda, indo em lugares, ó Deus, tão difíceis de ser acessados. Senhor, eu sei que o Senhor já tem feito maravilhas. Desde ontem o Senhor tem trazido, Senhor, uma espada afiada que tem separado juntas e medulas. O Senhor tem separado o que é de espírito, o que é de ordem emocional, o que é de ordem física. E aqui eu peço que os teus anjos, ó Deus, continuem trabalhando, Senhor, ao teu favor. Que os teus anjos continuem aqui com chaves nas mãos, ó Deus, abrindo as algemas. Abrindo, Senhor, os cadeados. Abrindo essas prisões espirituais, ó Deus, e emocionais que muitas vezes nós não temos conhecimento, mas que o Senhor tem. O Senhor sabe onde cada inconsciente foi paralisado. O Senhor sabe onde cada trauma, Senhor, causou feridas que essa pessoa não se dá conta do quanto ela reproduz isso no lar dela. Eu oro para que o Senhor traga clareza, consciência, que o Senhor possa tomar as mentes, calando todas as outras vozes e trazendo, Senhor, aquilo que é da tua voz, aquilo que é divino, aquilo que vem do alto, para que elas possam, ó Deus, se ver num espelho e que o Senhor possa gerar, ó Deus, porque só o teu Espírito convence. Só o teu Espírito convence e eu peço que o teu Espírito possa trazer, ó Deus, a convicção do que elas precisam colocar na cruz, do que elas precisam se arrepender, ó Deus, mas também a convicção, ó Deus, como a palavra vai dizer, que somente o teu Espírito revela ao nosso espírito que somos filhos e filhas do Senhor. Para aqueles e aquelas, ó Deus, que ainda não se sentem desta maneira. Talvez pessoas que estão frequentando igreja já há anos. Talvez pessoas que são fiéis a Ti, Senhor, nos princípios, na palavra, mas que ainda não se sente esse filho e essa filha tão amado, tão escolhido, tão valorizado por Ti. Que nessa tarde, nesta noite, o Senhor possa, Senhor, concluir esta obra, confirmando no Espírito, Senhor, trazendo, Senhor, este selo, trazendo, Senhor, esta verdade e que ninguém possa roubar. Que o Senhor, ó Deus, possa lançar fora todo ataque das trevas, todo sono, toda impaciência, toda distração, toda falta de foco, para que o teu Espírito possa falar com poder, ousadia e gracilidade. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, aleluia. Quero falar um pouquinho sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu acredito que todos nós conhecemos. Eu apenas vou ler a passagem e eu vou discorrendo aqui sobre alguns pontos que eu acredito que seja um processo de cura. E se eu pudesse colocar um título nessa mensagem hoje, seja Provoque a sua cura. Muitas vezes nós estamos esperando que o outro faça por nós. E hoje o Senhor está falando, eu quero que você provoque aquilo que você veio buscar. Eu quero que você dê os passos em direção àquilo que você quer. Muitas vezes, quando nós lemos a palavra, nós percebemos Jesus sempre perguntando ao outro: o que você quer que eu te faça? Ou você quer ser curado? Eu amo a passagem, e foi uma passagem específica que Deus trouxe para revelar até parte do meu ministério, que está em João 5, não vou ler ela, mas João 5 é a passagem de Tanque de Betesda. Havia um paralítico há 38 anos ali. E ele estava ali aguardando, porque a Bíblia vai dizer que de vez em quando descia um anjo, tocava as águas, chacoalhava as águas e as pessoas que entrassem primeiramente ali eram curadas. Esse homem, ele não tinha quem o ajudasse. Mas uma vez eu ouvi uma ministração do pastor falando: gente do céu, vai rolando. Né não? Se você parar para pensar, você fala, é verdade, vai rolando, dá um jeito. Porque o que acontece, muitas vezes, é o discurso desse paralítico, é o discurso nosso. Eu não tenho ninguém que me ajude. E de fato, tem algumas igrejas que acabam tendo esse buraco. De não no sentido de não ajudar, mas no sentido de não perceber a dor, de não perceber o quanto realmente é importante. Agora, também deixa eu te falar uma coisa. Também tem muita gente que as pessoas estendem a mão e a pessoa quer ficar nesse lugar tão confortável e gostoso da sua dor. Por quê? Porque a dor, a depressão, não a depressão química, tá? Não a depressão hereditária, o que quer que seja, mas no geral, todas essas questões emocionais, ela te traz um ganho secundário. Porque então, se eu estou com um problema, então o outro tem que cuidar de mim. Então, se eu tenho uma situação que me traz um desconforto,
naturalmente, sem perceber, eu coloco uma demanda, uma responsabilidade de que o outro tem que resolver isso para mim. E, na verdade, Deus está nos chamando para essa autorresponsabilidade, como o pastor Jonas disse. Deus está nos chamando para esse lugar onde nós temos que falar, peraí, eu sou responsável. O que a Bíblia vai dizer? Isso que coloca diante de você a vida e a morte. Você é quem vai escolher o caminho. Gente, desde o princípio, desde o Éden, a Bíblia está falando sobre livre-arbítrio, sobre escolhas. Eva tinha uma escolha. E eu não estou dizendo que se eu e você não estivesse no lugar de Eva, a gente não teria feito igual, teríamos feito. Mas eu estou dizendo que nós não podemos viver culpando o diabo sobre isso ou sobre aquilo quando nós temos uma escolha. Agora, tomar consciência, ok? Da minha história de vida, da minha história familiar, vai me colocar num movimento mais consciente, onde eu não quero reproduzir aquilo que a minha família tem reproduzido. Mas eu preciso estudar e avaliar sobre isso, senão o que acontece naturalmente e quimicamente falando, biologicamente falando, é uma cascata natural onde a gente vai repetindo e reproduzindo. Porque o nosso cérebro, gente, ele aprende, por exemplo. Se você pega um bebê, você vai falando para ele as palavras ali, ensinando a falar papai. Por que aqui no Brasil é papai? E em outras nações é outra língua, é outra palavra. Por quê? Cada um tem a sua língua. Agora, para um bebê, por exemplo, ele aprender 2 línguas, ele precisa ter contato com essas 2 línguas. Naturalmente, nós vamos aprendendo com o modelo que nós temos dentro de casa. Então, nós temos a tendência, sim, a repetirmos, ainda que nós falamos, não, mas eu não quero repetir o que os meus pais fizeram. Qual é a única pessoa que pode te ajudar a romper o padrão comportamental? É o Senhor. Eu já quero te falar uma coisa, gente. Eu amo psicologia, ok? Eu amo psicanálise, eu amo estudar sobre a mente humana, uau! E quanto mais eu estudava, eu via as aulas, eu falava assim, meu Deus, como o Senhor é perfeito. E como o Senhor é tão sábio, porque é tanta complexidade, é tanta coisa. Mas quem conhece a nossa mente, quem criou a nossa mente, quem criou a gente como ser humano, é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. Então, ainda que a gente busque conhecimento, deixa eu te falar, toda vez que eu entendia algo, e eu acredito que Deus, algumas respostas o Senhor nos dá, existem algumas coisas na nossa vida que não teremos respostas. Nós teremos simplesmente que confiar em Deus. Gente, eu penso, não há uma resposta para uma mãe que perde um filho, não há uma resposta. Até a gente ouve falar que tem nome para a mulher que perde o marido é viúva, o homem que perde a mulher é viúvo. O filho que perde o pai ou a mãe é órfão, mas um pai ou uma mãe que perde um filho nem nome tem. Então, para mim, essa é a pior dor que existe na face da terra. E foi essa dor que o nosso Deus experimentou para enviar o filho dele amado para morrer na cruz por mim e por você. Você entende esse nível de amor? Você entende esse nível de amor? E é desse amor que você precisa se apropriar para você ser curado e curada. Porque ainda que eu entenda, eu vou precisar do poder e da graça de Deus para aquilo que a ciência e qualquer outro estudo não vai conseguir fazer. Então, ainda que eu compreenda, eu vou precisar falar, ok, Senhor, eu entendi. Então, esse mau comportamento, esse pecado no qual eu estou presa, eu desenvolvi por conta de uma história de vida lá na infância. Mas me liberta disso. Então, seja livre. É a gente lembrar de Gálatas 5:1 que vai dizer, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele te libertou. O sacrifício na cruz que te liberta. Então, tudo que você viver precisa se resumir na cruz de Cristo. Eu acho tão curioso, porque eu gosto às vezes de fazer algumas perguntas. E um dia eu estava numa aula sobre abuso sexual, e eu vivi abuso sexual dos meus 5 anos de idade até quase eu casar. Então eu sei todo o processo que eu vivenciei e o quanto que eu tive que trilhar um caminho coladinha com Jesus para que Ele pudesse não só curar a dor, mas restaurar e trazer o desejo que não existia. E aí eu fiz a pergunta para o professor e, ok, então como nós conduzimos como profissional uma pessoa que passou por abuso? Então ela fala sobre o abuso. Ok, a primeira coisa. Quando você nunca falou, a fala vai te libertar.
A fala vai acessar o seu coração. É como se você tirasse de dentro e colocasse materializado aquilo para fora. Você está tirando aquilo de você em partes, ok? E depois que ela falou, você fala para ela encontrar dentro dela um lugar onde ela vai guardar isso. Porque não tem o que fazer. Porque viveu, e de fato você viveu, não tem como você apagar o que você viveu. Agora, o que é mais fácil você falar? Eu guardei isso aqui no espacinho no meu coração, ou eu peguei tudo aquilo que eu vivi e eu coloquei na cruz de Cristo? Nós temos um lugar onde encerra o pecado. Nós temos um Deus que venceu todos os tipos de dores, de rejeições, de decepções, de frustrações. Venceu a morte, tomou as chaves do inferno. É esse Deus que nós servimos. E é sobre isso que nós precisamos compreender também a partir da nossa história de vida. Porque às vezes a gente tem aquelas palavras prontas de crente. Glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder, é Deus, é o Senhor. Mas quando o barco balança, quando lá em casa o negócio começa a acontecer, você não lembra que você tem um Deus que você serve, que você tem uma palavra para ser declarada sobre a sua vida, que você tem irmãos em Cristo que cantam louvores inspirados pelo Senhor, para aqueles louvores acalmarem a tua alma, fortalecerem a tua fé. Gente, hoje essa geração, e inclui nós que vivemos também essa geração, não temos desculpa. Nós jamais vamos poder chegar diante do Senhor e falar: eu não sabia. Você tem conhecimento gratuito. Além da palavra que está disponível a você, Deus tem levantado pessoas que estão trazendo esse conhecimento também para a tua vida de uma maneira prática. Mas é isso que o pastor falou, você precisa praticar. E deixa eu te falar, o praticar é o mais difícil. Por quê? Porque toda mudança de comportamento vai exigir um esforço. O teu cérebro, ele gosta de viver aquilo que está confortável. Tudo aquilo que vai fazer colocar ele no movimento de uma incerteza, coloca ele naquele medo. Então é natural que desperte algum medo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho medo de rolar no chão, eu tenho medo de gritar no chão e pensar que eu sou louca. Desculpa, eu gritei e rolei várias vezes no chão e eu fui liberta daquele jeito. E não significa que isso seja para todo mundo. Eu só estou dizendo que às vezes você tem medo de permitir o Espírito Santo entrar e levar você a um lugar que você precisa revisitar para Ele curar. Mas o teu cérebro é natural que venha essa sensação de medo. E o que você precisa fazer? Se render, confiar e de fato falar: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser curada, eu quero ser livre. Porque quando Jesus chega para aquele homem do tanque de Betesda, Jesus pergunta: você quer ser curado? Porque eu falo isso, gente, porque a cura tem preço, a salvação não. A salvação é de graça. Você não merecia. O Senhor, Ele morreu na cruz para que você pudesse ser salva. Mas se somente a salvação fosse a única característica da cruz para a sua vida, quando você aceitou Jesus, quando você se batizou, possivelmente sua senha seria chamada lá no céu, né? Mas por que você ainda está aqui? Se você já aceitou Jesus, se você já tem a salvação? Porque ainda não terminou a obra. A obra ainda precisa ser completa. A cruz inclui salvação, inclui libertação, inclui cura para a tua história de vida. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, o pecado, aquilo que tirava a nossa paz, foi colocado sobre Jesus. Só que nós precisamos constantemente usar a palavra e o que significa a cruz de Cristo para a nossa vida, para o hoje. Então, você precisa entender que é um processo contínuo. E isso vai te custar. A cruz vai te custar. A cura vai te custar. Por quê? Porque você, por exemplo, dependia emocionalmente de alguém quando você ficava confortável lá no seu problema. Você agora vai ter que ter o esforço de se fortalecer na palavra. Era muito mais fácil ligar para o bispo e falar assim: vem em casa, manda alguém em casa, manda um obreiro em casa, porque está acontecendo isso, aquilo. Você vai ter que ir para o quarto dobrar o seu joelho, você vai jejuar, você vai virar autoridade espiritual na tua casa, porque o pastor não é mais autoridade espiritual na tua casa do que você.
O inferno, o mundo espiritual, vai ouvir a palavra que você declarar sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos. Mas a gente está terceirizando a cura. A gente está terceirizando a libertação. Ah, porque ninguém faz nada por mim. E foi essa a desculpa que esse homem deu. Ninguém faz nada por mim, não tem ninguém que me ajude. Jesus ouve a dor daquele homem. Mas imediatamente Jesus fala, tome a sua maca, levanta e anda. E Jesus está falando para você, ok, você foi rejeitado, você não teve um pai, você não teve uma mãe, eu não queria que fosse dessa maneira. Não pense que Jesus quis que fosse dessa maneira. Existe o livre-arbítrio, onde as pessoas fazem as suas escolhas, só que influenciado pelo pecado. Como você vai exigir que o teu pai e a tua mãe fizessem escolhas assertivas, se talvez eles nem conheciam o Senhor? Ou se conheciam o Senhor, viviam na ignorância mais de uma vida de religião do que uma vida de fato com o Senhor? Sem contar que há 20 anos atrás não se falava de vida emocional, da importância da presença, de afeto, de carinho, das palavras. Então o conhecimento, gente, nesse aspecto mais abrangente, é um benefício, um privilégio da última década. Mais especificamente dos últimos 5 anos. Como podemos cobrar dos nossos pais algo que eles não tinham conhecimento? Não se falava sobre isso. Era bem isso que o pastor disse, tudo era demônio. Gente, a minha mãe se converteu, ela deveria ter acho que 21 anos de idade. E na igreja que ela se converteu, tudo era demônio. Inclusive de dar voz, dar microfone para demônio. Então arranca isso, arranca pombagira, arranca não sei o quê. A minha mãe, ela viveu uma vida antes de conhecer o Senhor, de prostituição. Porque ela perdeu a mãe dela aos 9 anos de idade. O pai dela era abusador, o pai dela era alcoolista. O pai dela batia na mãe. Ela era filha entre 9 irmãos. Olha a história, a construção de vida da minha mãe. Então quando ela foi para a igreja, foi trabalhado essas questões que eram espirituais, mas não foi trabalhado aquilo que era de ordem emocional. Existia dentro da minha mãe uma carência afetiva muito grande, por não ter tido a presença de um pai, por não ter tido uma mãe. A mãe faleceu, ela tinha 9 anos apenas. E aí, o que acontecia com a minha mãe? Mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo um coração de serva. Gente, se eu posso dizer que a minha mãe me deixou uma herança, foi a herança de servir o reino. A minha mãe tinha um prazer de ir à igreja, de limpar. Minha mãe, tudo que era trabalho, ela pegava e passava para mim de brinde, vamos dizer assim. Lembro que uma vez o pessoal falou, tá precisando lavar a camisa dos times de futebol, dos homens da igreja. Minha mãe, eu lavo, pode deixar. Jogou tudo para eu lavar, eu lavando e passando aquelas camisas, uma raiva. Você que arruma as coisas, eu que tenho que... Mas o que eu quero dizer, então, ela tinha esse coração amoroso com a obra, de poder ajudar as pessoas. Era cheio de gente lá em casa, de adolescentes, para ouvir a minha mãe dando conselho. Mas deixa eu te falar, a filha, com 12 anos de idade, estava sendo violentada pelo próprio marido. E ela não via. Quantas vezes nós nos dedicamos tanto à obra e esquecemos que o nosso primeiro ministério é a nossa família? Quando você chegar no céu, o Senhor não vai cobrar as milhões de almas que você foi usado só depois que você consertou sua casa. Ele vai cobrar de você a esposa que Ele te confiou, o marido que Ele te confiou, os filhos que Ele te confiou. E aí sim depois as pessoas que você pôde impactar externamente. Então muitos de nós estamos usando às vezes a igreja ou ministérios para fugir das nossas responsabilidades. Para fugir da nossa função de esposa e de marido. Quantas vezes, sem sabedoria, você coloca o seu casamento numa crise porque talvez o seu marido ele não entende o seu chamado, mas porque você não soube como colocar. Eu falo isso no meu curso de mentoria, eu falo, mulheres, você entende que você tem um chamado para aconselhar outras mulheres? Ok, primeiro lugar, o teu marido precisa aprovar. Além de você entender que esse chamado veio de Deus, o teu marido precisa aprovar. A tua casa precisa saber, olha, eu vou ficar fora tais dias da semana, tais horários. Não é, eu faço porque é para Deus e pronto. Muitas pessoas estão perdendo o casamento porque não têm essa sabedoria. Então nós precisamos entender que é muito mais interno. E a minha mãe foi uma pessoa que buscou
em homens. Ela era bem aquele pastor dedo podre. Hoje eu entendo o porquê que tinha isso. Mas a minha mãe era isso, era ciclo e ciclo de pessoas abusivas. Ciclo e ciclo de pessoas que manipulavam ela, que usavam ela e que desprezavam ela. Ela nunca teve um homem que a amasse de verdade, porque existia uma carência emocional que ainda não tinha sido suprida no amor de Cristo, embora ela fosse uma pessoa que amava Cristo. Mas a palavra vai dizer lá em João que quando nós amamos o Senhor, nós o obedecemos. Essa é a maior prova de amor, queridos. Não é você cantar bem alto, bem lindo, não é você fazer evangelismo, embora tudo isso seja importante. É quando você obedece ao que Deus te direciona, que você está provando que de fato você ama o Senhor. E às vezes, para algumas pessoas, a obediência vai ser: hoje eu quero que você fique com seu marido em casa e você não vá para a igreja. É uma loucura, gente, parece um paradoxo. Mas às vezes você vai ganhar o seu marido mostrando que ele é mais importante do que a igreja. Por quê? Aqui a gente está falando de uma igreja local onde nós nos reunimos e que é necessário e é importante, não estou anulando isso, mas eu estou dizendo que a igreja de Cristo é você. Então, se você tiver que usar uma estratégia para mostrar que o seu marido, ele é mais importante... Deixa eu te falar uma coisa. Logo no início do meu ministério, Deus usava muitos profetas e pessoas para falar assim, ó, você vai ser uma pessoa muito procurada, mas nunca se esqueça, em primeiro lugar, a sua família. E aí, logo vem o ego, né? Aí você já pensa assim, muito procurada, nossa, muitas agendas, vou viajar pelo mundo, pelas nações. Não, filha. É muito procurada para conselho, para contar história, para trazer a dor, para isso, para aquilo. E eu trabalhei como conselheira cristã durante 6 anos. Gente, se eu fosse querer atender todo mundo que me buscava ajuda, eu tinha destruído a minha família. E quantas vezes eu tinha de horário a horário certo para poder atender com a bênção do meu marido, do meu pastor, das minhas filhas. E eu fazia isso num horário que minhas filhas estavam na escola. Mas quantas vezes eu olhava nos olhos das minhas filhas e eu falava assim, olha, a hora que vocês tiverem um problema, que vocês precisarem falar comigo, ou que vocês não estiverem bem, ou que vocês estiverem sentindo minha falta, qualquer coisa, o que precisar, fala para mim que eu paro a minha agenda para vocês. Você tem coragem de falar para o seu filho e para a sua filha que você para a sua agenda por eles, ou a sua agenda é mais importante? E sabe por quê que eu sempre gostava de reforçar isso para elas? Porque eu queria dizer que elas eram mais importantes do que o ministério. Elas eram mais importantes para mim do que o meu trabalho, embora eu ame o meu trabalho, eu ame me entregar. E se realmente não fosse esse direcionamento de Deus, facilmente eu me perderia me entregando, porque eu tinha a síndrome da salvadora, achando que eu ia salvar todo mundo, que eu tinha que ajudar todo mundo, que eu tinha que resolver o problema de todo mundo. E isso só te adoece. Muitos pastores estão tirando a própria vida, entrando em depressão, porque eles se sentem responsáveis de salvar vocês, ou a ovelha, ou o corpo, e Jesus já fez esse trabalho. Nós somos apenas facilitadores. Mas sabe por que me chamou a atenção isso? Porque eu sempre fico assim, ó, Senhor, fala comigo. As pessoas estão conversando, Senhor, fala comigo. Uma mãe está brigando com uma filha no mercado, eu estou ali, tema para pregar, tema para escrever. E primeiro, né, tema para mim, né, porque igual Paulo fala, né, depois de pregar eu esmurro meu próprio corpo para que, havendo pregado, eu não venha cair nos erros daquilo que eu falei, contra aquilo que eu falei. Mas eu sempre estou assim, ó, Senhor, fala comigo. E eu me lembro que no início também do meu chamado, parece que Deus quis me ensinar a doutrinar. Parece não, Ele fez. Ele é o mestre, Ele ensina, Ele é o professor. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai ensinar todas as coisas e que Ele vai fazer você lembrar. Quem vai te lembrar o que Jesus ensinou? O Espírito Santo que em você habita. E eu me lembro de uma pessoa que eu reencontrei muitos anos depois, uns 20 anos depois, eu reencontrei ela numa cidade. Eu já havia morado nessa cidade na minha adolescência e eu voltei depois, muitos anos depois, esses 20 anos depois aí já casada, e reencontrei com ela. Ela era uma pastora. E eu me lembro que a mãe dela era uma pastora muito famosa, muito conhecida lá na cidade, de as pessoas pegarem senha, que era profeta, né? Porque todo mundo gosta do profeta também, nada contra a profecia, gente, Deus usa, né? A gente como profeta, Deus usa o profeta para nos abençoar, mas se você viver atrás só, de que se Deus vai falar só através do profeta na sua vida, você está perdendo uma grande chance de conhecer verdadeiramente quem é o teu pai. Mas enfim, era uma fila para falar com aquela mulher e era de manhã até meia-noite, 1h da manhã. Eu presenciei várias vezes porque eu era colega dessa menina.
E 20 anos depois eu conversando com essa moça, perguntando, e sua mãe, isso e aquilo, ela contou toda a desgraça que aconteceu na família, traição do marido, separação, e a filha mais velha que entrou para as drogas, e a destruição. Porque a mulher não ocupou o lugar dela como esposa, como mãe, como dona da casa dela, para a partir de então você transbordar o que você tem na sua casa no ministério. Mas, gente, foi tão chocante o que essa moça falou para mim que eu nunca mais esqueci. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, deve servir para alguém. Ela disse, Roberta, você sabe a que ponto que eu cheguei para poder conversar com a minha mãe? Eu cheguei ao ponto de pegar uma senha, ficar na fila, esperar 5 horas. E na hora que eu entrei no gabinete, ela falou, o que é isso? O que você está fazendo aqui? Você não está vendo que eu estou trabalhando? Eu peguei uma senha. Eu esperei 5 horas. Eu preciso falar com você. Isso não é triste? A grande profeta famosa da cidade e a filha precisa pegar uma senha. Não é assim com Jesus. Não é assim com o teu pai. Você não precisa pegar uma senha e ficar esperando horas porque Ele está dando atenção para outras coisas. Ele é um Deus que vê a todos nós de uma maneira única. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Então nós precisamos observar algumas questões, porque nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, inclusive no meio de pessoas que servem. É importante servir, mas é importante você avaliar se isso está dentro do padrão que Deus estabeleceu para a sua vida. Sabe por quê? Tem filhos que eles são mais desprendidos. Nós temos 2 filhas, vocês viram aqui. A Amanda, ela é mais desprendida. Ela é mais na dela, isso faz parte até do temperamento dela, ela é fleumática, então ela é na dela, ela é tranquila, ela gosta de ficar lendo livros, ela gosta de ficar estudando, ela gosta de assistir filmes, e a gente tem os nossos momentos em família, à mesa, no almoço, no café da tarde, finais de semana quando a gente sai, mas no geral, quando não estamos nesses momentos, ela fica mais no quartinho dela, nas coisas dela. A gente entra, fala uma coisa ou outra, ela responde pronto. A necessidade afetiva da Amanda de estar conosco é uma. Mas nós temos a Lavínia, com 17 anos, a sanguínea. Sanguíneo ama conversar, sanguíneo ama abraçar, ama dizer eu te amo. Precisa ouvir que é amado todo o tempo. E quando nós conhecemos sobre temperamento, nós começamos a compreender melhor. O que às vezes é excesso para um, é falta para outro. Se eu tratar a Amanda do jeito que eu trato a Lavínia, ela fala, mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento. Hoje de manhã eu abracei ela bem gostoso, bem forte. Quando ela acordou assim, eu abracei, eu falei, deixa eu te abraçar um pouquinho. Ela, ai não, essas horas não. Aí eu falei, não, vou segurar só um pouquinho, vai, porque hoje eu vou ficar a tarde toda, eu vou chegar tarde da noite, nem sei se eu vou ver você para dormir, então deixa eu ficar mais um pouquinho. Ela, Agora se é a Lavínia, ai, mãe, eu te amo. Mãe, boas coisas. Mãe, boa pregação. Mãe, que Deus te abençoe. Mãe, que Deus te use. Amanda, tchau, mãe, vai com Deus. Significa que a Amanda ama menos? São maneiras de comunicar. Então, eu sei que eu preciso estar mais atenta à minha presença com a Lavínia. Por quê? Porque é a necessidade dela. Então, se eu for muito faltosa com ela, ela não vai se sentir amada, ela vai se sentir deixada. O pai conhece a maneira da gente entender o amor dele, a maneira da gente se relacionar com ele. Por isso que às vezes o que é para um não é para outro. Eu, gente, sou uma pessoa melancólica, então eu sou intensa, eu choro. Eu preciso chorar, eu falo, Deus, eu preciso marcar meu encontro com o Senhor só para chorar. Se eu estou nervosa, eu choro, se eu estou triste, eu choro, se eu estou irritada, eu choro, e se eu estou cansada, eu choro. Outro dia eu estava voltando no avião de 3 ministrações seguidas, fui para um estado, fui para outro, isso aqui eu voltando. Aí eu venho ouvindo louvorzinho assim, eu chorando. Aí a comissária olha para mim, tá tudo bem, tá? Eu estava ali no meu mundo com Deus ali, mas eu estava mais sensível, por quê? Porque eu estava cansada. Agora é o seguinte, as curas, quando Deus foi executar em mim, era intensa. Primeiro porque os tipos de feridas e de traumas que eu vivi foram muito intensos. Então, às vezes, precisa a mesma carga de energia emocional para poder substituir aquela dor. Vamos lá, vamos ver se vocês entendem. Você viveu uma experiência com forte impacto emocional de um trauma.
Às vezes, você precisa viver uma forte experiência emocional com Deus para substituir a dor daquele trauma, entende? Então, existem alguns tipos de cura que elas são intensas, de você gritar, de você rolar, de você se contorcer, de doer o abdômen, de... deixa sair, sabe por quê? Isso pode ser uma raiva reprimida de um abusador que você só engoliu, ó. Gente, eu tinha um ódio de mim mesma que você não tem ideia. Eu puxava o meu cabelo, eu batia no meu rosto, eu me arranhava. É porque não tinha a ideia de se cortar. Obviamente que se na minha época da adolescência tivesse a sugestão disso, eu teria feito também. Porque a dor interna era muito grande, só que eu não entendia o que era essa dor interna. Era simplesmente só um desejo de morrer. Até que Deus executasse essa cura emocional na minha vida, gente, eu tinha vontade de morrer todo dia. Ainda que eu estivesse dentro da igreja, ainda que eu servisse no ministério, ainda que eu amasse ao Senhor, mas aí eu entendi que eu amava de boca, eu não amava de prova, de comportamento. Por quê? Porque um dos primeiros versículos que Deus falou ao meu coração foi de João: se você me ama, você me obedece. E eu comecei a entender, então para eu provar que eu amo, eu preciso obedecer. E eu tinha essa raiva de mim contra mim, por quê? Porque toda a raiva que eu deveria ter projetado para o meu pai que me abandonou, para minha mãe, para os meus abusadores, eu trouxe para mim. Então eu não conseguia olhar no espelho, eu tinha uma dificuldade comigo absurda. Falar em público, gente, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Eu tinha medo de homens, porque eu fui abusada por muitos homens. Eu tinha medo da figura masculina. Olha o que Deus faz. Eu tinha pânico de pregar na frente de pastor, porque eu não sou pastora, porque eu não sou teóloga. Olha o que Deus faz. Simplesmente flua naquilo que Deus te deu. Se Ele te chamou para ser teóloga, bacana. Se Ele te chamou só para abrir a boca e contar o teu testemunho, louvado seja o Senhor por isso também. Não despreze as sementes que Deus te deu. Não despreze o que Deus confiou à tua mão, porque Ele vai multiplicar, Ele vai frutificar, Ele vai fazer dar fruto a partir do momento que você permaneça e que você esteja nele. Então, às vezes, um grito lá no teu secreto com o Senhor, num travesseiro, socando um travesseiro, isso é terapêutico. Porque se você não fizer isso, sabe o que você faz? Quem não? Pega a porta do quarto e plá, a porta do armário, pá, as panelas, pá. Não tem dia que você está assim? Tchá. Está externando? Então não é melhor você ir lá para Deus e falar assim: Senhor, estou com um treco ruim aqui. Ô Pai, me perdoa, mas eu tô com um sentimento aqui, eu não sei nem explicar o que é, eu só sei que está tudo esquisito. Senhor, me ajuda, Senhor. Coloca a luz aqui, Senhor. Traz a tua paz, Senhor. A tua palavra diz que tu és o Deus da paz. A tua palavra diz que a paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração. Qual é a ordem desta desordem emocional? Qual é a origem dessa desordem emocional? Porque tem um fundo aí que precisa ser olhado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser colocado na cruz de Cristo. E aí eu quero ler aqui, porque já está acabando o tempo, e aí eu vou entrar na pregação, né? Mas, Lucas 8. Lucas 8, versículos 43 a 48. A minha versão é NVI, então pode ser que esteja um pouco diferente da de vocês. Diz assim: estava ali certa mulher que vinha sofrendo há 12 anos de uma hemorragia e tinha gastado tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Deixa eu te falar, pausa aqui. No mesmo instante, a hemorragia parou. Existem coisas na sua vida que quando você tocar Jesus com toda a tua fé, crendo que só Ele pode fazer, não é o pastor, não é o terapeuta, não é o amigo, não é a amiga, não é o pai, não é o marido, não é o filho, só Jesus pode fazer. Quando eu entendi que não era o meu marido que ia suprir a falta de um pai, quando eu entendi que não eram as minhas filhas que ia suprir a falta de mãe que eu não tive, de irmã que eu não tive, de pessoas que eu não tive na minha vida, quando eu entendi que era o Senhor a fonte de cura, e quando eu toquei falando,
aqui, ela gastou tudo que ela tinha, essa mulher. Talvez você já correu para psicólogo, você já correu para pastor, você já correu para tudo quanto é coisa e não resolve. Você está desesperançada, desacreditada. Mas talvez porque você não colocou de fato a rendição no seu coração no Senhor. Ainda que eu tivesse tido uma ajuda, por 4 meses de uma psicóloga que atendia voluntariamente dentro da igreja, nas 3 primeiras sessões, a primeira vez eu fui assim... Nossa, uma psicóloga, meu Deus, tô curada. A mulher estudou, sabe tudo. Gente, a minha inocência era tanta, que eu achava que eu ia falar assim, isso aqui que eu contei pra vocês, não me amava no passado, né? Então, naquele momento do presente, não me amo, não gosto de mim, não gosto de olhar no espelho, tenho problema com isso, tenho uma raiva de mim, faço tudo que é de ruim comigo, puxo cabelo, eu não precisava de inimigo não, gente. Pra que diabo? O diabo era fichinha perto de mim. Eu era os Sambalatos, Tobias, tudo junto, mas um pouco, e todos os inimigos da Bíblia dentro de mim. Eu me xingava, falava coisa feia de mim, você é feia. Não palavrão, porque eu era muito religiosa falar palavrão. Mas era, você é feia, ridícula, horrorosa. Não tem nada de bom na sua vida. Por que você não acaba com a sua vida? Gente, eu ia pro espelho para falar mal contra mim. Olha tal a doença emocional que era. Mas, obviamente, que tem uma explicação para isso. E ali, quando eu fui na psicóloga, então eu achei assim, ela vai falar assim, olha, Roberto, tem um exercício muito legal, tá? Você vai pro espelho e aí você fala assim, olha, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Plim, resolvido. Acabou o problema com a autoestima. Gente, é assim. Às vezes a gente é tão criança, tão bobinho, que a gente acredita que é assim. Que a gente acha, eu vou passar no corredor do negócio, pá, foi. Pode ser que uma coisa ou outra, como aqui, instantaneamente foi, mas não muitas vezes o todo. Então você precisa entender o que vai exercer um processo na sua vida e o que vai ser momentâneo. Tem coisas que são momentâneas e tem coisas que são processuais. Mas já posso te dizer, é muito mais processual do que momentâneo. É momentâneo aquilo que você não consegue, aquilo que é de ordem que precisa ser sobrenatural. Então, no terceiro encontro com a psicóloga, eu só falava. E ela estava dentro de um contexto de aconselhamento, deixando claro, tá? Porque o psicólogo dentro de uma ordem de um consultório, ele não pode orar, não pode ter essas práticas, mas ela estava dentro da igreja, trabalhando mais como conselheira. E ela falava assim, vamos orar. Aí eu falei tudo aquilo e vamos orar, minha filha? Orando, eu estou orando desde que eu nasci, praticamente. Mas, ok. No terceiro encontro eu pensei assim, quer saber, eu acho que eu vou parar de ir. Porque eu só falo, ela não fala nada. Porque o que a gente quer? Que o outro dê uma receita. A gente quer que o outro mostre pra gente o que tem que ser feito. A gente quer que a pessoa, você vai aqui, você dá um passo, aí você faz mais não sei o quê. Aí, gente, até com a cura e libertação, até no processo da faxina emocional que eu ensino lá no curso, essa coisa de muito assim, aí você fala isso, aí você fala aquilo, aí você... Não funciona, gente. Você tem que deixar, você tem uma base, você tem um parâmetro. Você tem ali um lugar que você sabe mais ou menos para onde você vai. Só que se você achar assim, que se eu não falar a palavra tal e a vírgula tal, a pessoa não vai ser liberta. Gente, o poder não está na palavra que você leu, na vírgula, está em Deus. Você é um facilitador. Então, às vezes, a gente fica muito assim, tá? Aí a pessoa falou para eu fazer desse jeito, eu fui lá e eu fiz, mas não mudou nada. Por quê? Porque tem que estar atribuído de fé. Tem que estar atribuído da tua confiança em Deus. Tem que estar atribuído do quanto você se rendeu e permitiu o Senhor ir em lugares que Ele precisa ir. E na terceira vez que eu fui lá, eu já estava certa, não vou mais. Mas eu não falei nada, fiquei ali, né? Até que o Espírito Santo fez assim comigo, me pegou de jeito, né? E ela falou assim, Roberta, é o seguinte, eu não posso fazer nada por você, só o Espírito Santo. Aí eu pensei comigo, então estou na roça, né? Porque o Espírito Santo eu já tenho, ele nada ele fez. Então a gente fica assim pensando, né? Só que quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O quanto realmente eu tenho de você. O quanto realmente você deixa eu ir em lugares que eu preciso visitar, mas que vai doer. O quanto realmente você entrega o controle total da sua vida nas minhas mãos. É rendição total, gente, isso é loucura. Mas é isso que o nosso Pai está chamando a gente. Essa rendição total, esse tirar a mão do volante. Esse você ir para o banco do passageiro, se não para o banco de trás, para não palpitar. Mas vira ali, mas não era para ir lá, não era. Não, é fechar a boca e deixar Deus te conduzir. E quando eu cheguei em casa, que eu fiz de fato essa oração e falei, Senhor, me perdoe, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, o que o pastor Jonas falou aqui é muito claro. Toda a cura que eu recebi numa área da minha vida não veio sem antes arrependimento. Não veio.
E foi tão engraçado. Gente, é tanta história, porque eu vou fazendo assim, eu vou pra lá, venho pra cá, mas no fim dá tudo certo. O que eu não consegui concluir, vocês concluem lá no YouTube, tá tudo certo. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu fui contar meu testemunho. A pastora queria que eu contasse o meu testemunho na íntegra. E vocês veem aqui, ó, não estou contando meu testemunho na íntegra. Tem lá no YouTube para quem quiser assistir, tem no Saradas para Sarar, quem quiser comprar. Mas já há muito tempo Deus me direciona a não contar o meu testemunho na íntegra. Só uma igreja ou outra e não entendo por quê, mas enfim. E aí a pastora queria muito que eu contasse o meu testemunho, porque meu testemunho é muito forte, ele traz um impacto. E eu me lembro que uma das estratégias que o Espírito Santo me deu no início do meu chamado foi pegar uma mochila, encapar várias caixinhas de leite, de preto, e escrever palavras, rejeição, abuso, abandono, várias coisas. E depois pegar um saco de lixo, e aí a ministração era assim, eu contava assim, olha, Deus nos envia a terra com uma mochila. Aí eu mostrava a mochila, leve, vazia, sem nada, só com os dons, talentos, a originalidade de Deus na nossa vida, só coisas boas, certo? Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Só que aí, nós, de alguma forma, sofremos o impacto do pecado da humanidade, certo? Somos humanos e também carregamos essa natureza pecaminosa em nós. Aí, de alguma forma, o que acontece? As pessoas começam a falhar conosco. Os primeiros são os pais, obviamente. Então, na minha história de vida, o meu pai violentou a minha mãe quando ela tinha 16 anos de idade. Ela trabalhava para ele e ele tinha 36 anos de idade. Então, um homem 20 anos mais velho estuprou uma adolescente e foi nesse contexto que minha mãe engravidou de mim. Então, o que já entrou ali? Quantas portas no mundo espiritual já foram abertas? Imoralidade, desrespeito, rejeição e tantas outras coisas. Manipulação, abuso. Obviamente, quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela ficou desesperada, porque lembra, ela já não tinha lá a mãe e o pai era alcoolista, ela já nem vivia mais com eles, era jogada de casa para casa. E ali ela falou para ele que estava grávida e ela deu dinheiro para ela abortar. Olha o contexto, era um homem que só queria prazer e era uma menina de 16 anos que não tinha família, então ela tentou o aborto. Mas Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Jeremias 1:5 vai dizer que antes, né, que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu profetas nações. Então o Senhor já tem um plano original, muito antes de que a gente viesse existir de fato. E ali, o Senhor tinha um plano maior na minha vida, obviamente, o aborto não deu certo. Mas a minha mãe não tinha condições nenhuma de ficar comigo, então ela inventou uma história de que eu era filha de um outro homem, inventou uma data de nascimento 2 meses depois do que, na verdade, eu nasci, para que aquele homem acreditasse. Então, o que aconteceu na minha construção inicial dessa mochilinha? Entrou o abuso do meu pai contra a minha mãe, que afetou a mim. Entrou a rejeição do meu pai, que não me assumiu. Entrou a rejeição da minha mãe, que tentou o aborto. Porque tudo isso, neurologicamente falando e quimicamente falando, o bebê recebe. Enquanto está sendo formado essa construção aqui, que hoje é o seu cérebro, que sente, que pensa, que se comporta, isso é formado nessas conexões neurais iniciais da sua vida. Então, você imagina já viver essas experiências logo ali no início da sua vida. É claro que vai fazer com que você sinta que a tua vida não tem valor, que você não é amado, que você não é importante, até que chegue Cristo. Até que você tenha um encontro com aquele que vai anular essas palavras e que, se possível for, vai fazer uma cirurgia no seu cérebro para colocar as conexões neurais de vida, de alegria, de prazer, porque o que a palavra vai dizer lá? Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. E é essas palavras de vida que você vai substituindo, construindo novas conexões neurais, construindo novos pensamentos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus é a graça que você precisa para combater o pecado contra a sua vida, entende? Mas aí eu contava assim, né? A mochilinha entrou isso, entrou aquilo e tal. Aí a mochila ficava cheia de tanta coisa que aconteceu. O abandono, os abusos, porque aí depois dos meus 5 anos de idade, minha mãe me deixava em casa de um, em casa de outro. E nessas casas que eu morei, todas elas eu fui vítima de abuso sexual. Porque a porta, quem abriu foi meu pai. Meu pai violentou a minha mãe sexualmente. Então, ele abriu essa porta do abuso. Alguém precisava fechar. E eu precisei me posicionar no mundo espiritual para fechar isso, para que não passasse para as minhas próximas gerações. Mas eu não tinha conhecimento disso antes. Estou ali com a mochila e depois vi um saco de lixo. Eu falava assim, ó, só que aí já não cabe mais na mochila. Então, a gente joga lá no saco de lixo. E aí, a gente sai arrastando aquele lixo.
Depois, a gente encontra pelo meio do caminho os lixinhos também. Nossa, comparação. Aí você pega, não é mais alguém que enfia na sua mochila, é você que já bota no seu saco. Comparação, insatisfação, raiva, rancor, mágoa. Aquela pessoa não merece que eu perdoe. Gente, ninguém merece o perdão, nem você merecia o perdão. E Jesus, assim, perdoou você para que você pudesse perdoar o outro. Aliás, se nós não perdoamos, nós vivemos atormentados, é o que a palavra diz. E também liberar perdão para o outro não é validar o que o outro fez. Muita gente confunde achando, se eu perdoar eu vou estar falando, não foi nada que você fez. Palavra perdão, no grego, uma das passagens bíblicas vai dizer, o significado dela é abrir mão. Então eu abro mão do meu direito que eu tinha de ficar ressentida. Poxa, você foi machucado, você foi desprezado, você foi abandonado. Ou recentemente, seu marido gritou com você, ou você, mulher, desonrou, desrespeitou o seu marido, você tinha o direito de ficar chateado. São seus sentimentos. Mas o que é o perdão? Eu abro mão desse direito. A pessoa não me deve nada. Nem um pedido de desculpa ela me deve. É isso que é o perdão. Não é nem você ficar esperando o pedido de desculpa da pessoa. Porque tem gente que fala que perdoou, mas que fica lá também, que tomara que aconteça alguma coisa para aquela pessoa lembrar, para ela vir. E tipo assim, eu tenho que consertar com aquela pessoa lá. E você fica lá só esperando que aquela pessoa peça perdão para você. Então você não perdoou totalmente, porque ainda você está esperando ela pagar essa dívida. Pois então, você vai pegando lá. Isso, todas essas coisas ruins, você vai pegando mentira, você vai pegando fofoca, você vai pegando... A mentira entra tudo, viu, gente? Mulher que gasta no cartãozinho, não fala nada, gasta no cartão da amiga para o marido não ver. Né? Porque hoje com o aplicativo tudo, o marido... Você passou lá, o marido... Passou o que aí, bem? Já vi aqui. Daí você passa no cartão da amiga. Bota o sapato assim, ó, pela janela, escondido, para deixar embaixo da cama para o marido não ver. Um mês depois, você com o sapato... Ele sapato novo, bem? Não, imagina, faz tempo. O marido... que compra as coisas sem falar com a mulher. Então são coisas, entendeu? Que vai entrando ali, ó, mentiras, engano. Não, sabe? Não é uma mentira, é uma omissão, mesma coisa. Então a gente vai desenvolvendo comportamentos, a pornografia e tantas outras coisas, o olhar. A mulher que de repente se sente carente. O marido é um Shrek, né, gente? A gente tem um Shrek, não adianta, né? O meu é um Shrekinho. E aí a gente brinca, né? Meu marido sempre me autoriza a falar essas coisas. Fala assim, mas tem um espírito do Shrek que não sai, gente. Ele vem com tudo, assim, que é aquela grosseria que eu menos. Só que o que acontece? Quando o seu marido é grosseiro com você, e você não fala isso com Deus. Porque, ó, gente, Deus, ele... Eu não sei lá se pode escandalizar vocês. Se escandalizar, me perdoe. Mas assim, para mim funciona. Deus é o meu pai. Mas também Deus é o pai do meu marido, certo? Né? E aí, às vezes, quando meu marido tinha algumas atitudes meio assim, e eu falava assim, pai, fala lá com o teu filho lá, considerando como que se fosse ali o meu sogro. Falou, não sei o que está acontecendo com o seu filho aí não, conversa aí com o seu filho aí, porque está acontecendo tal coisa. Então eu aprendi a ir falar para o Senhor, a limpar o meu coração no Senhor. Eu aprendi a abrir o meu coração e colocar a raiva que tivesse para fora. Mas não só isso, porque tem gente que vai para Deus e só fala. Porque... Mas você levanta daquele lugar sem liberar perdão, sem abençoar e sem pedir a ótica de Cristo. Deixa eu te falar, 4 passos. Você pode ir para Deus e deve ir para Deus. Melhor ir para Deus do que para o Facebook, hashtag, tô mal. Para todo mundo, que foi, que está acontecendo? Gente, estou no hospital, no Facebook. Todo mundo, o que aconteceu? Pra quê, gente? Ou então, fulanos, irmãos, peço oração, pois estou no hospital, aconteceu tal coisa. Beleza. Mas tem gente que gosta de fazer aquela sensacionalismo para as pessoas ficarem na curiosidade que está acontecendo. Ou então, fulano, aconteceu alguma coisa. Volta. Então, são essas coisinhas que a gente não percebe, né? Aí, fala com Deus. Coloca a sua raiva para fora, sim. Senhor, eu estou com raiva do meu marido, eu estou com raiva dele, porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele foi grosso. Porque se você não fizer esse processo, você vai falar para sua amiga que pode te dar um mau conselho, ou você vai alimentando aquela ferida, e aí você vai se afastando e vai se desconectando emocionalmente e espiritualmente do seu marido, e aí, gente, outras coisas entram aí no meio. Mas depois que você falou, que você rasgou o teu coração, você precisa liberar perdão. Não é para sair daquele lugar sem liberar perdão.
Depois você vai abençoar o seu marido. E começa a declarar, e o marido para a mulher. É que normalmente, né, os homens é mais fáceis, né, gente? Eu lembro quando eu comecei esse processo aí o Senhor falou no meu coração. A psicóloga lá no dia falou assim: Roberta, faz uma lista para mim de tudo que você tem guardado do seu marido. Eu não estou exagerando. Foram 20 folhas frente e verso de caderno universitário. Lá em 1990, a gente é coisa para tirar do baú, né, gente? Porque um dia eu cheguei do cabeleireiro, fiz luzes, e você falou que eu estava ridícula. Claro, ele não gostava de loiro, eu fui lá e fiz toda a topetuda, eu vou fazer porque o cabelo é meu. Só que eu guardava uma mágoa, uma raiva de algo que era desobediência minha. Não poderia ir lá falar com o marido: meu bem, nossa, eu queria tanto fazer umas luzes, é uma vontade. Você não deixa só um pouquinho, depois se não ficar legal, você acha que ele não ia negar? Ele não ia negar. O cabelo é meu, eu faço. E ele falava, se eu quisesse, gostasse de loiro, eu casava com loiro, eu casei com uma morena. Aí eu vou fazer porque eu quero, porque é do meu jeito. Então, às vezes, mulher, você também arruma confusão porque você não tem sabedoria, você não ora, você não tem humildade, você não tem respeito com o seu marido. E aí, nesses momentos, libera perdão e abençoa. Profetiza, então, o que você quer que o seu marido seja? Você, marido, profetiza o que quer que a mulher seja. E depois você abençoa essa pessoa e coloca essas dores na cruz de Cristo. É assim que você faz. Por quê? Senão, você vai alimentando isso, aí você chega lá no seu local de trabalho. Aí, o colega lá de trabalho fala: fulana, cortou o cabelo, tá tão bonita. Nossa, você fez unha? E aí, gente, claro que Satanás arruma umas bocas para poder falar o que você quer ouvir, que não é da boca do seu marido. Aí, do nada, você já começa, sabe, a sentir: minha autoestima tá tão boa, tá tão não sei o quê. De uma maneira diabólica. E quando você vê, você está enlaçada, envolvida emocionalmente, a mesma coisa o homem. Porque a mulher, muitas vezes, acaba sendo bruta, a mulher acaba sendo fria, a mulher acaba sendo não carinhosa. Mulheres, os homens gostam também de carinho, de elogio, de atenção. É preciso, é necessário. Porque se você não ocupar esse lugar, rapidamente alguém vai ocupar. Mas é importante que haja comunicação. Que a esposa fale com o marido, que o marido fale com a esposa: olha, isso não está legal, eu não estou gostando disso. Porque quando há verdade, há conserto. E aí, voltando lá para a história lá das coisas do saco de lixo da igreja, eu não me esqueci, viu? E aí eu pregando do saco de lixo, das coisas, pregando não, né? Na verdade, tinha esse tipo de pregação no YouTube. E aí depois eu pegava o saco de lixo e falava que a gente anda arrastando esse saco, e é isso que a gente faz: abraça o saco e goza do saco de lixo, e lambe o saco de lixo, e muito do que o pastor falou que é do cote, né? Que ele fala dos bichos e tal, bem isso mesmo. E aí, você acaba não se desprendendo disso. E aí era bem legal, que o pessoal gostava, isso, aquilo. No final fazia o apelo, tá? Aí a pastora falou assim: eu queria que você pregasse assim. Só que a palavra que Deus colocou no meu coração foi de arrependimento naquele dia. Era a primeira vez que eu ia contar meu testemunho. Foi muito claro o arrependimento do que a gente se tornou, dos nossos comportamentos em vias daquilo que a gente viveu. Só que eu não tinha, talvez, a sabedoria, o conhecimento que eu tenho hoje para conseguir explicar melhor. E aí eu falei sobre arrependimento, contei um pouco a minha história, e no final, uma mulher veio com tudo, assim. Era uma moça ainda. Eu não entendi nada do que você pregou. Aí eu já vem a seta de Satanás, né? Tá vendo? Esse não é o seu lugar, sai daí. Não é. Ninguém entende o que você fala. Porque eu já não queria assumir esse lugar. E aí, quando você corajosamente assume, também vem as pessoas para te intimidar. É espírito de intimidação todo o tempo mesmo para você sair desse lugar. E aí, ela falou: não entendi nada do que você pregou. Como assim se arrepender? Você teve que se arrepender, mas você foi a vítima da história. Então, muitas vezes, nós não entendemos do que nós temos que nos arrepender. E você precisa se arrepender das construções que surgiram a partir do que você viveu. Então, se surgiu uma ira, se surgiu uma raiva reprimida, se surgiu uma pessoa que mente, se surgiu uma pessoa carente que depende do outro, que não coloca o Senhor acima de tudo, se surgiu mentiras, se surgiu um sentimento de vitimismo, que também é pecado. Coitadinha de mim, porque ninguém se importa comigo. Porque isso meu, porque aquilo. Do que você precisa se arrepender? É isso que o Senhor de repente está perguntando para você. Eu precisei me arrepender de várias coisas, mas eu não tinha esse entendimento antes.
Eu nem entendia que eu precisava de cura, gente, porque eu estava na igreja todo domingo. Eu era dizimista fiel, eu dava aula na escola bíblica, a vida inteira eu sempre servi, ajudei e fiz. Mas eu só fiz, eu não fui. Muitas vezes só servimos, mas não somos filhos e filhas. De se relacionar com um pai que realmente ama e que realmente quer nos corrigir e nos orientar. Então, tem coisa que vai ser imediato, como na história dessa mulher. Tem coisa que você precisa tocar, como eu, que tentei o suicídio algumas vezes, mesmo estando dentro da igreja, tal era a dor e a ferida emocional. Eu, quando toquei Jesus, esse sentimento ele foi eliminado imediatamente. Então, existem tipos de hemorragias que será cessada imediatamente. Aí Jesus continua aqui. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. O seu desejo e a sua expectativa tem que ser nesse nível, de extrair o poder de Deus para a sua vida. A tua fé tem que ser dessa forma. E é isso que essa mulher fez. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer, caiu de joelhos no chão diante dele. E todos ouviram ela explicar o porquê que ela havia tocado nele. E como ela havia sido curada de imediato. O que está falando aqui sobre o testemunho? A partir do momento que Deus cura, Ele já coloca uma voz em você para falar o quê? Qual era o seu problema? E do que você foi curado? É isso que está dizendo. Essa mulher ela já passou a testemunhar daquilo pelo qual ela foi buscar uma cura. E aqui, gente, eu vejo alguns passos para essa cura e eu vou só pontuar eles para você fechar tudo isso aí, para a gente orar, tá? O primeiro, está dentro de tudo isso que eu já falei, mas só trazendo a palavra em certo. É se render e ativar a sua fé. Essa mulher, ela se rendeu. Essa mulher, ela foi em lugares que ela nem poderia estar. Naquela época, uma mulher com fluxo de sangue não poderia estar no meio de pessoas, porque ela era considerada impura. Se ela tocasse em alguém, ela ia também contaminar aquela pessoa. A segunda coisa é que você precisa querer. Essa mulher, ela quis, ela desejou. E você precisa compreender o que eu quero. Porque Jesus pergunta, tá, o que você quer? Qual é o tipo de cura que você quer? Tá, eu quero ser livre. Livre do quê? Ah, não, eu quero ser livre. Do quê? Quais são as prisões que existem em você? E se você não sabe essa resposta, deixa eu te falar. Peça para o Espírito Santo iluminar e clarear e trazer a resposta. Por quê? Porque Ele conhece você como ninguém. Eu falo que nós somos tão miseráveis como ser humano que a gente não consegue identificar o que precisa ser mudado. Mas o Senhor sabe e Ele vai te sinalizando. Aí depois você precisa se humilhar diante de Deus. Eu amo o versículo de 2 Crônicas 7,14, acho que é 2 Crônicas, que vai falar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Esse versículo por si só, ele já vai falando sobre alguns processos. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Então é se humilhar diante do Senhor. Não importa, porque o outro fez. Senhor, não importa se o outro fez. Eu não posso continuar sangrando. Eu não posso continuar sangrando. E aí então é você reconhecer o que hoje ocasiona na sua vida. Eu tinha um problema muito sério com o meu marido, onde eu não o respeitava e onde a nossa relação íntima era bem complicada por conta dos abusos sexuais. Só que eu precisei reconhecer o que no presente está prejudicando a minha relação que veio do passado. Então eu me arrependo, eu reconheço, Senhor, que eu preciso mudar isso. Senhor, quebranta o meu coração. Tem gente que está tão duro, que há muito tempo não chora, ou que há muito tempo não sente Deus falar com você. Não necessariamente que você precise chorar para mostrar que Deus está falando, mas você precisa ter a convicção de que de alguma forma Deus está falando com você. E depois então é você se arrepender, você confessar, você renunciar. Renunciar já é o perdão. Renunciar, gente, é tomar a sua vontade e você colocar na cruz a sua vontade. Quantas vezes você quer ir falar? Quantas vezes você quer se justificar? Quantas vezes você quer explicar? E tem hora que Deus fala, cala-te. Humilha-te diante do Senhor, porque é Ele quem vai te exaltar.
É Ele quem vai fazer o que precisa ser feito na sua vida, se assim você permitir. E aí você precisa de mais 2 passos. Olhar para dentro de você e ver aonde que está sangrando. Sangra o meu casamento? Eu não tenho intimidade emocional com meu marido, com a minha esposa. A gente parece, os animais cresceram, né? Era gatinho, agora é tudo cavalo. Muda tudo. A gente se trata de uma maneira agressiva. Como que está a relação com os filhos? A mulher vive gritando, não tem paciência, não olha no olho, não escuta. Como você está com as pessoas? Vive com problema, vive brigando, sempre tem alguma coisa acontecendo. Aonde está sangrando dentro de você? Tem sentimentos infantis, você sente que você compete, que você inveja as pessoas. Precisa colocar isso diante do Senhor. Esse talvez seja o teu sangramento. E aí então você vai se reconstruir. Você vai se reconstruir e se refazer na identidade de filho ou de filha. Porque Jesus termina falando para essa mulher: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele coloca uma identidade nela. Você é um filho, você é uma filha. E o Senhor é aquele que define quem você é. Mas você precisa crer. E o que tem dentro de você que não combina com o teu pai? Sabe, quando começou esse processo na minha vida, que talvez eu vá falar um pouco no segundo bloco, eu comecei a ver o que não combinava com meu pai dentro de mim. E eu descobri muitas coisas que não combinavam. Porque de fato eu não tinha ainda ocupado o meu lugar de filha. Queria que você fechasse seus olhos, por favor. Efésios 1, 4 e 5 vai dizer que o Senhor, Ele te escolheu nele antes da criação do mundo. Vai dizer que o Senhor, Ele te predestinou para você ser adotado como filho por meio de Jesus Cristo. Jeremias 1:5 vai dizer que antes de formar você no ventre, o Senhor escolheu. Antes de você nascer, o Senhor te separou e te designou profeta às nações. É a palavra de Deus que você precisa se apropriar. Salmo 139:13 vai dizer que o Senhor criou o íntimo do teu ser. Ele te teceu no ventre da tua mãe. E você precisa falar: Senhor, eu quero aprender a louvar o teu nome, porque o Senhor me fez de modo especial. O salmista vai dizer isso: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Será que você pode falar isso sobre você? Ou será que você não se vê dessa maneira? Talvez você seja a pessoa que se vê sempre com culpa. Talvez você seja a pessoa que se vê sempre com um chicote na mão. E ainda que você reconheça os seus pecados, você precisa sair desse lugar de só reconhecer os pecados e ir para o lugar de filho que recebe o perdão desse pai. De filha que recebe o amor desse pai que te limpa, que te purifica, que te santifica. Ah, Pai, aqui estão os teus filhos e filhas. O Senhor conhece cada história. O Senhor conhece, Senhor, como foi traçado, Senhor, essa colcha de retalhos. Como foi traçado, Senhor, esse emaranhado na vida deles. Como foi tecido, Senhor, a história de cada um. Talvez, Senhor, algumas pessoas não viveram dores ou traumas no seu passado. Mas hoje, Senhor, se deram consciência aqui de que talvez fizeram algumas escolhas erradas por causa do pecado. E que isso ocasionou talvez algumas questões na vida, no meio familiar. Senhor, eu peço que o Teu Espírito possa iluminar, ó Deus, agora, Senhor, essas mentes. Que o Senhor, ó Deus, possa ajudar essas pessoas a de fato perdoar, Senhor, aquelas pessoas que precisam ser perdoadas. Aquelas pessoas que precisam tocar o Senhor, ó Deus, como nunca de repente tocaram. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer, Senhor, esse desejo agora. E eu quero fazer um convite para você. Você que sentiu que essa palavra em algum ponto conectou com você. Você que sentiu que de repente você precisa dar um passo de um posicionamento para tocar de fato nas vestes de Jesus, para extrair poder do Senhor. Talvez você venha à igreja, talvez você cumpra os protocolos, talvez você tem feito tudo aquilo que você acha que é o correto a se fazer. Talvez você, como essa mulher, já gastou todos os seus recursos, ou seja, você talvez esteja na iminência de um divórcio, um casamento que está apenas vivendo de aparência, mas você pensa muitas vezes: o que eu estou fazendo com esse homem? Ele é tão diferente de mim.
Talvez você, homem, esteja muitas vezes frustrado por algo que você perdeu, por alguma situação que você viveu e que ali te paralisou de alguma forma e que você precisa extrair poder do Senhor. Eu gostaria de convidar você, se quiser se levantar, se quiser se ajoelhar, se quiser vir aqui à frente, esse é o teu tempo, é o teu momento, de um posicionamento onde você vai entender que quando você se posiciona, você coloca também todo esse lixo na cruz de Cristo. Seja rejeição, seja abandono, seja abuso, seja fracasso. Talvez você precise colocar a sua incapacidade de liberar perdão. Talvez você precise falar: Senhor, eu preciso do teu poder para liberar perdão sobre os meus ofensores. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso tocar em ti. Aqui eu vou continuar orando.